Ó, chegou a nossa próxima convidada aí, a Ana. Ana, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo escuro até o ombro. Estou com um vestido marrom e brincos verdes. E sou cadeirante, e sou também do Coletivo Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da CUT. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com companheiros tão valorosos, com gente tão boa, que dedica tão bem o seu tempo e a sua energia na luta pela equiparação dos direitos das pessoas com deficiência, né? A gente tem uma história de luta e grande, reconhece que os que nos antecederam tiveram um papel bastante fundamental para que a gente hoje esteja aqui ocupando esse espaço, dialogando no Fórum Social Mundial e nos confraternizando. Para mim, o Fórum Social Mundial é muito um momento de confraternidade, de articular com outros movimentos, da gente se fortalecer enquanto coletividade, na superação do capacitismo, do sexismo, do racismo, e por uma sociedade sem classes, né, por justiça social. E quero dizer um pouquinho do quanto a nossa organização as nossas organizações ainda são muito divididas por categoria de deficiência, por uma falta de diálogo que a elite governamental utiliza para nos enfraquece ao nos dividir, né? Como foi o exemplo da situação que foi lançado o decreto que acabaria com a política de educação regular pela perspectiva da educação inclusiva, né? Então, o texto era completamente complicado, mas ele tinha um detalhe ali que era a fala de uma reivindicação histórica das comunidades surdas, que é pelo fortalecimento das escolas bilíngues, né? Então, assim, foi uma estratégia de nos dividir para poder melhor nos dominar, tentar nos manipular aí nesse sentido, né? E queria também falar sobre o quanto a gente tem uma pauta tão extensa, a gente fala sobre gênero, a gente fala sobre uma série de questões, mas queria chamar aqui para a necessidade da gente dedicar mais tempo para dialogar com a classe trabalhadora, com a massa populacional que não acessa serviços públicos, que desconhece os seus direitos e que não tem direito à dignidade, inclusive a direitos tão fundamentais à vida das pessoas, né? Então, não dá para maquiar a pauta da pessoa com deficiência sob o título de inclusão sem nos posicionar em frente a esse abismo que existe entre as pessoas de classe trabalhadora, de classe empobrecida, daquelas que vivem, das pessoas com deficiência, que vivem em condições financeiras que conseguem arcar com o ônus da deficiência, né? Então, a gente ainda precisa disputar a narrativa junto à sociedade, junto ao pessoal que não tem deficiência, da importância da gente equiparar direitos. A gente não quer caridade, a gente não quer só os serviços biomédicos, a gente tem muito a contribuir para a democratização da nossa sociedade, né? E pelo combate às injustiças, né? Então, eu creio que nós, pessoas com deficiência do campo progressista, assim como todos os militantes de esquerda, estamos muito dispersos em muitas pautas, mas pouco dialogamos sobre o que é luta de classe, sobre a atualidade da necessidade do trabalho de base, de refletir, de explicar como funciona essa sociedade, como a riqueza produzida em cima do suor e do sangue do povo pobre, né? Então, a nossa luta pela equiparação de direitos da pessoa com deficiência tem mobilizado e sensibilizado cada vez mais pessoas. Mas, ao mesmo tempo, esse nosso discurso tem sido sequestrado pelo marketing empresarial e governamental atual, né? Então, muitas vezes a gente fica grato por vender o nosso trabalho, esquecendo que a gente tem um exército de pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho, e a gente não tem conseguido dialogar com o povo, né? Então, a gente precisa dialogar com a juventude que está na periferia, que está nos trabalhos mais arriscados, como o pessoal que está na teleentrega, que utiliza moto para poder trabalhar.
e que tem se acidentado e se tornado pessoa com deficiência pela precariedade das relações de trabalho, pela precariedade das condições de vida, pela violência urbana, violência doméstica e todas essas formas de opressão e desregulamentação do trabalho, né? Então, com a terceirização e a uberização da economia, fica mais escancarada essa necropolítica, né? De nos deixar morrer mesmo, né? Então, tanto a classe trabalhadora, as classes empobrecidas no geral, e também as pessoas com deficiência, descobertas aí do acesso mínimo para garantir a sua vida e a sua reprodução e vida com dignidade, né? E ocupar seu espaço político, né? Então, eu acho que a gente precisa chegar a pensar, então, ações para que a gente consiga dialogar e superar as pessoas que estão... superar a condição de invisibilidade das pessoas que estão ainda sem esse diálogo com a gente, né? Que ainda vive sob o jugo da caridade, sem entender a assistência social como uma política pública, né? Daquelas que são beneficiárias aí, usuários dos serviços de saúde pública, dos centros de atenção psicossocial, e que não tem voz nem vez nas redes sociais ainda, né? Então, para a gente ampliar essa nossa coletividade, que aqui a gente está fazendo esse esforço, a gente precisa alcançar e dialogar de forma mais simples, então, porque a segregação ainda é muito gigante, né? Então, a gente precisa construir esse ativismo numa linguagem que o povo entenda, que todo mundo entenda. A gente usa muitas palavras novas, muitas palavras que ainda não estão no vocabulário popular, né? Acho que a gente tem muito a aprender com o companheiro Lula, que consegue dialogar com a população, né? E as pessoas se sentem representadas por ele, né? E que a gente dialogue com pessoas com e sem deficiência. Por isso é tão importante sair no documento final do Fórum Social Mundial, um documento que faça referência às pessoas com deficiência, ao nosso protagonismo no fórum, né? E na sociedade, para que a gente não continue sendo os etc. da vida, né, sem citar a nossa condição, né? E para isso a gente precisa ter paciência, uma paciência histórica, e se colocar como educador do cotidiano, né? E sermos educadores já estamos com o tempinho estourado aqui já. Né? Tá bom, querido, só para dizer que nós somos milhões, somos diversos, nossa luta continua, fora Bolsonaro e vacina já para todo mundo. Um abraço. Isso aí.